Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o metabolismo dos carboidratos. A gente vai começar a entender como isso funciona. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar a falar de metabolismo de carboidratos, um mapa de todas as nossas vias metabólicas. Porque eu acho importante a gente entender que no nosso organismo tem várias coisas acontecendo. Tá? Eu tenho o metabolismo dos carboidratos que está acontecendo aqui no meio, é um metabolismo muito central no nosso organismo, mas eu tenho outros tipos de vias metabólicas acontecendo. Eu tenho metabolismo de aminoácidos, eu tenho metabolismo de cofatores e de vitaminas, de lipídios, o metabolismo aqui de outros tipos de aminoácidos, enfim. Existe uma série de coisas que acontecem no nosso organismo. E qual é o cuidado que a gente precisa ter? Tem algumas características que são importantes. A primeira é que essas vias, elas não podem estar todas ativadas ao mesmo tempo. Não faz sentido eu querer gerar glicose para jogar no sangue ao mesmo tempo que eu pego essa glicose e armazeno, né? Não é produtivo fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que o nosso metabolismo ele seja regulado, que exista uma forma da gente conseguir controlar quais são as vias que vão estar ativadas, quais as vias vão estar inibidas, para que eu não tenha ali o meu metabolismo andando em círculos, digamos assim, né? Correndo atrás do próprio rabo. Não é essa a intenção. Nosso organismo ele precisa otimizar o que ele está fazendo para que a gente tenha ali um melhor aproveitamento da nossa energia e dos nossos metabólitos, das nossas moléculas, tá? A segunda coisa que a gente precisa entender é que essa regulação ela não pode ser aleatória, né? Se eu acabei de comer, eu estou num estado alimentado, eu tenho muita glicose disponível, eu posso usar essa glicose para produzir energia, para armazenar para um momento de necessidade futura. Por outro lado, se eu estou muitas horas sem comer nada, eu não posso ficar usando a pouca glicose que eu tenho ali disponível indefinidamente. Eu preciso criar outros tipos de possibilidades, né? Então, eu preciso ativar outras vias que vão me possibilitar gerar mais glicose para jogar no meu sangue, que vão me possibilitar que outros tecidos que não tenham, de repente, a glicose como única fonte de energia, de obtenção de energia, possam ter esse material disponível. Então, isso tudo precisa ser coordenado dentro do nosso organismo. E a gente já consegue ver que não é uma tarefa simples, né? Bom, como que a gente faz isso? Isso acontece através da sinalização hormonal, tá? A gente tem 4 hormônios que são fundamentais nesse processo. E eu trouxe eles aqui para vocês. O primeiro é a insulina. A insulina é um hormônio até relativamente comum, que muita gente já ouviu falar. Ela é um hormônio que promove a absorção de glicose, ou seja, eu estou ali num estado alimentado, com muita glicose disponível na minha corrente sanguínea, e a insulina vai sinalizar isso para os meus tecidos e dizer para eles, olha, podem captar glicose porque a gente está aqui num estado que a gente tem glicose suficiente para todo mundo. Então, o que ela vai sinalizar é que a gente pode usar essa glicose para produzir energia e armazenar tudo aquilo que estiver em excesso de glicose. Então, a gente vai ter aqui as vias de anabolismo, né? Formando moléculas complexas para que eu possa, por exemplo, produzir glicogênio e armazenar essa glicose lá no meu fígado. Um outro hormônio que eu tenho é o glucagon. Quem é o glucagon? Ele seria o hormônio contrário à insulina, tá? O glucagon, ele vai ser liberado nos momentos em que eu tenho jejum, que a gente chama, ou momentos muito longos sem alimentação. Por quê? Porque nesses períodos muito longos, a minha quantidade de glicose sanguínea, ela tende a cair, mas ela precisa ficar ali numa quantidade mínima, tá? Porque senão a gente começa a ter efeitos deletérios, inclusive podendo levar à morte se essa concentração de glicose cai demais. Então, qual é o papel do glucagon? Estimular a liberação de glicose no sangue. Isso pode acontecer pela degradação do glicogênio, por ativar vias que vão levar, por exemplo, degradação de gordura, formação de corpos cetônicos. Então, a gente vai tentar gerar outros mecanismos de gerar energia e de gerar glicose também, para que essa glicose seja liberada na nossa corrente sanguínea. Os outros 2 hormônios que a gente tem são a adrenalina e o cortisol.
Esses dois hormônios, eles não funcionam o tempo inteiro no nosso organismo. Eles são os hormônios que a gente chama das situações de estresse. A adrenalina é um estresse mais imediato, então aquele momento que você toma um susto e que você precisa de uma ação mais rápida, a adrenalina ela é liberada no nosso organismo. E aí qual é o papel da adrenalina? Disponibilizar a glicose para que você possa correr ou lutar. Lembra daquele mecanismo de luta ou fuga que a gente tem no nosso organismo? Para que você possa correr ou lutar, você precisa de glicose, você precisa de energia. E a adrenalina, ela vai exatamente ativar essas vias metabólicas que possibilitem que você tenha o combustível, digamos assim, para a sua necessidade específica. Já o cortisol, ele também é um hormônio de estresse, mas ele não é esse estresse pontual. O cortisol, ele é um estresse mais a longo prazo. Esse estresse pode ser causado por medo, pode ser uma situação de hipoglicemia que dura muito tempo, pode ser uma série de situações, tá? E aí o cortisol, o que ele vai fazer é modular o nosso organismo ao longo aí desses períodos. Então, ele tem um caráter mais crônico, tá? Na questão da modulação do nosso metabolismo energético, do nosso metabolismo de glicose, com base em situações mais prolongadas. E ele vai ter também um efeito muito parecido com a adrenalina, que é de disponibilizar o combustível para a sua situação de estresse, para que ela possa ser resolvida, tá? Bom, e aí existem dois tipos de fases metabólicas que a gente chama, ou de reações metabólicas, tá? Duas classes gerais. Umas são as anabólicas, que eu até já comentei ali um pouquinho. O que são as reações anabólicas? Eu estou no momento ali em que eu tenho muita energia disponível, posso ter muita glicose disponível no meu sangue, e aí eu vou usar essas moléculas simples e a energia para formar moléculas mais complexas que eu possa usar depois. Então, nesse momento, é quando eu vou gerar glicogênio, é quando eu vou armazenar aqueles carboidratos excessivos na forma de gordura no meu tecido adiposo, para que lá na frente, caso seja necessário, eu possa recorrer a esse estoque. Tá? Então, isso aqui, essas reações, a gente chama de reações anabólicas. Por outro lado, a gente tem as reações que a gente chama de catabólicas. Essas reações vão degradar, ou seja, eu vou pegar moléculas que são complexas, como é o caso do glicogênio, como é o caso lá dos meus triacilgliceróis que estão no meu tecido adiposo, e eu vou degradar esses compostos complexos para gerar energia e moléculas simples, tá? Então, o objetivo delas é diferente. E, como eu falei, elas precisam estar ativadas ou inibidas em momentos opostos, né? Bom, o que acontece quando a gente tem essa regulação hormonal? Eu trouxe aqui um mapa, digamos assim, para a gente poder entender isso um pouquinho melhor. Nesse caso aqui, eu tenho insulina sendo liberada, tá? Ó. Quando eu tenho insulina sendo liberada, o que eu tenho acontecendo no meu organismo? Muita glicose disponível, tá? Esse é o momento em que a gente está com muita glicose na corrente sanguínea e a gente precisa aproveitar isso para fazer reações anabólicas, para formar moléculas complexas que eu possa usar depois. E aí, o que vai estar ativado? Ó, no meu fígado aqui, eu vou ter essa glicose sendo absorvida, formando glicogênio. Eu vou ter essa glicose também vindo aqui, ó, para formar triacilgliceróis que vão ser armazenados lá no meu tecido adiposo. Eu vou ter essa glicose sendo usada aqui no cérebro para o próprio metabolismo energético do meu cérebro, tá? Então, isso tudo vai estar acontecendo. Percebam que o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né, quando eu tenho ali a insulina ativando os meus tecidos, os meus receptores, é reações de armazenamento. E no caso do cérebro, ele não vai armazenar, mas ele depende de glicose para o metabolismo básico dele. A glicose é a principal fonte de energia do cérebro. 20% mais ou menos de toda a nossa glicose consumida e absorvida é para uso do cérebro, tá? É um órgão que realmente precisa dessa fonte de energia. Nessa outra imagem, a gente tem o glucagon. Bom, se eu tenho glucagon sendo liberado, né, para os meus tecidos, eu estou sinalizando para eles que eu estou no momento de baixa quantidade de glicose no meu sangue e eu preciso que os meus tecidos trabalhem para aumentar de novo essa quantidade, ou que pelo menos essa quantidade não caia a níveis que sejam perigosos, que sejam críticos, tá? O que a gente vai fazer então? Eu vou pegar aqui, ó, vou começar o quê? Degradação de glicogênio. Primeira coisa que eu vou fazer no meu fígado é degradar esse meu glicogênio para formar
Glicose, tá? Glicose que vai para onde? Para o cérebro. Lembra que eu falei para vocês? O cérebro depende de glicose para o metabolismo dele. Então, ele tem prioridade nesse metabolismo, tá? O que mais que vai estar acontecendo? Vou ter os meus triacilgliceróis, ó, liberando ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão virar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos também funcionam como uma forma de energia, tá? Então, ó, o cérebro também consegue aproveitar os corpos cetônicos, tá? Eu vou ter, ó, os músculos também usando corpos cetônicos ao invés de usar glicose para poder fazer ali o metabolismo deles. Eu vou ter proteínas sendo degradadas para que possam vir aqui, ó, e virar mais uma fonte de glicose, tá? Então, quando o glucagon está ativado, o objetivo do nosso metabolismo é, de fato, conseguir manter os níveis de glicose no sangue. É a gente conseguir liberar glicose a partir das diversas fontes que a gente tem, para que o nosso metabolismo possa seguir acontecendo da maneira como ele deve. Bom, e a primeira parte do metabolismo da glicose, que a gente vai falar agora de uma maneira um pouquinho mais superficial, só para vocês começarem a entender do que a gente está falando, é a glicólise. A glicólise, ela é dividida em duas fases. Uma primeira fase que a gente chama de preparatória. Por que essa fase é preparatória? Porque nesse momento eu tenho gasto de energia, ó. Eu tenho o ATP sendo usado aqui para gerar os meus compostos, para seguir, né, a via glicolítica que a gente chama. Na segunda fase, é uma fase que a gente chama de pagamento. Por quê? Porque aqui, ó, eu gerei 2 desses compostos e aí eles vão entrar aqui, ó, e vão produzir ATP. Então, o que vai acontecer? Quando eu faço a glicólise, eu vou ter um saldo de 2 moléculas de ATP, 2 de NADH, e eu vou ter convertido a glicose em 2 moléculas de piruvato, que vocês vão ver é uma substância, né, um intermediário central em diversas vias metabólicas, tá? Então, a gente vai ver mais à frente, passo a passo, o que acontece na glicólise, mas nesse momento era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.